era o que caracterizava o pensamento liberal na primeira metade do século XIX. Era o Estado mínimo, vírgula, cabendo ao Estado as funções jurídicas e de segurança, cabendo ao Estado as funções jurídicas e de segurança, e desempenhar funções que não trouxessem lucro imediato. E desempenhar funções que não trouxessem o lucro imediato, tais como, vírgula, urbanização, vírgula, estradas, vírgula, saneamento básico. E desempenhar funções que não trouxessem o lucro imediato, tais como, dois pontos, urbanização, vírgula, construção de estradas e saneamento básico. Tá ok, gente? Então, este era o pensamento liberal concedido às funções do Estado na primeira parte do pensamento liberal lá no século XIX. É assim que eles iam. Tinha a máxima... Pessoal, perdão, só um minuto, desculpe. Pronto. Havia a máxima que o Estado tem que ser mínimo e que não deve interferir na economia. Isso é normal, tanto na primeira metade do século XIX, quanto na metade do século XIX. O que muda são as atribuições do Estado. Na primeira fase do século XIX, nós vamos ter essas atribuições. Ao Estado caberia funções jurídicas, funções de segurança e atribuições que não dessem lucro imediato, tais como construção de estradas, saneamento básico e urbanização. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Qualquer dúvida, qualquer ponderação de vocês, por favor, coloquem no chat. Ok? Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos para a segunda pergunta. Pregava claramente que o Estado tinha como função maior proteger os mais ricos, os mais aptos. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês o pensamento liberal do início do século XIX, ele acreditava que a riqueza de uma nação só dependia do capital, só dependia do burguês. Na realidade, isso é um grande erro. Não adianta tu ter capital e não ter trabalho. Não adianta tu ter o dinheiro e não ter a força de trabalho dos trabalhadores. Mas o processo de industrialização, através da Revolução Industrial, deu tão certo, enriqueceu as nações tão rápido, que, de uma maneira baixa, de uma maneira rasa, muitas pessoas atribuíram esse enriquecimento único e exclusivamente ao capital, ao burguês, esquecendo que quem gera riqueza junto com o burguês é o trabalho. Sem trabalho não adianta capital, assim como sem capital não adianta trabalho. Tá? Então, vamos continuar aqui. Pregava claramente que o Estado tinha como função maior proteger os mais ricos, os mais aptos. Olha, considera o mais rico mais apto e o pobre menos apto. E manter sob o controle os mais pobres, menos aptos. Inclusive lhe dando-lhes um conselho para não se reproduzirem. Qual pensador liberal estamos nos referindo? Nós sabemos que quem proferiu esse absurdo foi Thomas Malthus. Thomas Malthus, aquele mesmo pensador, muito bom, Raíssa, aquele mesmo pensador da teoria que o mundo estava fadado a passar fome, porque a população crescia de forma exponencial e a geração de alimentos crescia de forma aritmética. Tá? Então, quem inventou esse absurdo, quem proferiu esse absurdo, foi Thomas Malthus. Muito parabéns a os que acertaram, tá?
Adam Smith defende, cite pelo menos 3 princípios defendidos por Adam Smith. É muito fácil, né? Primeiro princípio defendido por Adam Smith é o do Estado mínimo, né? Segundo princípio defendido pelo o nosso amigo Adam Smith é a autorregulação do mercado. O que é a autorregulação do mercado? A autorregulação do mercado é acreditar que o mercado se harmoniza através da livre concorrência e pela lei da oferta e da procura. Então, autorregulação do mercado é isso, é acreditar que o mercado se harmoniza através da livre concorrência e através da lei da oferta e da procura. Então, ele defendia o Estado mínimo, a autorregulação do mercado, e defendia também a livre negociação entre patrão e empregado. Os liberalistas, eles abominam sindicatos, eles abominam também as leis trabalhistas, eles consideram desnecessárias, acham que tudo pode se resolver através da livre negociação entre empregado e empregador. Gente, nós discutimos... Deixa eu ver a resposta da Ádila. Muito bom, Ádila, muito bom. Parabéns, minha filha. Nós já vimos aí, e por favor, quando eu explico isso, não tem nada a ver com esquerda e direita, nem com direita e esquerda, e muito menos essas ideologias, que nós sabemos que no Brasil nem existe isso, né? É tudo a mesma coisa, só muda de posição. O que eu estou explicando para vocês agora é que isso, infelizmente, não funciona, tá? Que, infelizmente, não funciona. Desculpa, a gente caiu aqui uma coisinha, só deixa eu voltar aqui. Que isso, infelizmente, não funciona, né? Esse negócio de autorregulação do mercado, livre concorrência, harmonizando o mercado, bem como a lei da oferta e da procura harmonizando o mercado, isso não funciona devido a uma coisa muito simples, o capitalismo selvagem. O grande empresário, que tem maior poder de capital, vai utilizar esse maior poder de capital para criar uma concorrência desleal com aquele que não possui todo esse capital. Então, é como o supermercado e o mercadinho. Num bairro tem um mercadinho, de repente abre um supermercado. Bonito, grandão, né, bem organizado, prateleiras grandes, bem surtidas, espaçosas. Isso atrai a população, e vocês podem acreditar, nos 3 primeiros meses, ou 6 primeiros meses, esses supermercados vão botar para rachar. É promoção em cima de promoção. Por que eles fazem isso? Para exaurir o pequeno comerciante. Às vezes, nem é tanto para destruí-lo, mas exaurir. É quando o cara pensa, não, eu vou comprar lá no supermercado, que é mais barato, e comprar no mercadinho só quando não tiver jeito mesmo. Entendeu? Então, ele transforma o supermercado em ponto de referência de valores mais acessíveis. E o mercadinho, uma coisa mais brejeira, com preços não tão bons. Depois que o mercadinho foi para o brejo e o supermercado domina o bairro, bom, aí ele põe os preços que ele deseja. Ele só não põe os preços que ele deseja porque no século XX se deixou de acreditar nesse negócio de autorregulação do mercado. Porque existe o fator ganância. E o fator ganância impede que essa autorregulamentação do mercado ocorra. Outra coisa é acreditar no processo de livre negociação entre patrão e empregado. Eu já falei para vocês que aquilo que o patrão quer não é o que o empregado quer, né? O patrão quer pagar pouco e ganhar muito. O empregado quer trabalhar pouco e ganhar muito. Então, não bate. Essa livre negociação nunca vai dar certo, né? Por isso que existe a necessidade de sindicatos que representem categorias de trabalhadores e tenham poder de negociação junto aos empregadores. Se tu tirar os sindicatos, o trabalhador ele fica sozinho diante do poder, do capital do patrão.
e o seu poder de negociação diminui muito. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Isso tem a ver com economia e trabalho. Certo? Gente, vamos para número 3. Vamos para o número 3, né? Aliás, o número 3 era o que a gente está fazendo, perdão. Nós citamos os 3 princípios defendidos por Adam Smith. Vamos para a número 4. Essa aqui todo mundo acertou. Se alguém errou essa aqui, eu vou chorar ali encostado na parede. Qual é a máxima do pensamento liberal, gente? A máxima do pensamento liberal é o Estado mínimo. O Estado deve interferir, não deve interferir na economia ou interferir minimamente. Então, a máxima do pensamento liberal é o Estado mínimo. O Estado não deve interferir na economia ou interferir minimamente. Vamos para número 5. Quais as atribuições determinadas pelos pensadores liberais na primeira metade do século XIX ao Estado? De certa forma, eu já respondi isso. No início do século, os pensadores liberais diziam que o Estado deveria se ocupar da justiça, da segurança. Então, primeiro, justiça. Segundo, segurança. Terceiro, ele deveria se ocupar de atividades que não dessem um lucro imediato, tais como saneamento básico, urbanização e a criação de estradas, por exemplo. Então, primeiro, justiça. Então, quais as atribuições determinadas pelos pensadores liberais na primeira metade do século XIX? Primeiro, o Estado devia cuidar da justiça, da segurança e assumir para si atividades que não dessem um lucro imediato, tais como urbanização, estrada, saneamento e por aí vai. Tá ok? Gente, não esqueçam, eu vou repetir de novo. Quais as atribuições determinadas pelos pensadores? Eu estou um pouquinho preocupado, porque... Não, mas vai dar, a gente consegue. Quais as atribuições determinadas pelos pensadores liberais na primeira metade do século XIX? Repito, justiça, 1. Segurança, 2. 3. Atividades que não dessem lucro imediato. Que atividades são essas? Saneamento básico, construção de estradas, urbanização, esse tipo de coisa. Tá? Ok, gente? Então, a número 6, o liberalismo econômico tem relação com o neocolonialismo. Quem respondeu essa, por favor, gente, coloque aí no chat as suas respostas. Só fico eu falando aqui e vocês nada, né? Aí fica difícil. Ok? Quem respondeu, claro. A não ser que ninguém tenha respondido. Aí não vai ter o que colocar mesmo. Mas eu gostaria muito que vocês, os que conseguiram fazer, né? Os que conseguiram fazer, porque essas perguntas que têm relação, onde vocês interpretam o conhecimento obtido e o relacionam com o conhecimento que vocês já tiveram em outros anos, é fundamental para o conhecimento. Por exemplo, neocolonialismo é uma coisa que se falou lá no 8º ano primário, lá no Fundamental 2. Né? Nós estamos aqui no 2º ano, e o neocolonialismo será falado novamente lá no 3º ano do ensino médio. Mas essas perguntas relacionais, elas são importantes porque elas são a base das questões, aquelas questões que aparecem nos vestibulares, Enem, nos vestibulares mais difíceis, né?
Então, é importante. Algum de vocês conseguiu responder essa questão? Se conseguiu, se tentou responder a questão de número 6, tá? Também não é obrigado. Não sei, não respondo. Põe aí no chat, só para dar uma olhadinha no que escreveram, tá? Caso contrário, eu respondo, não tem problema. Tá? Sem problema algum, eu respondo a questão 6 para vocês. Pessoal, essa aula está sendo gravada, vocês devem observar isso, e essas minhas ponderações e respostas serão colocadas lá na plataforma com a data de hoje, claro, dia 11/6. Como nós temos a opção aulas anteriores ativa lá na plataforma, vocês poderão acessar essas respostas que eu estou dando nesse momento, através da opção de plataforma aulas anteriores, a partir de amanhã. Ô, Luciano, por que a partir de amanhã? Porque o negócio é aulas anteriores. Então, só pode acessar a aula do dia 11 no dia 12. Né? Então, é bem óbvio. Algum dos colegas aí... Bom, então, eu vou aqui responder a 6 e peço a atenção de vocês. Na segunda metade do século XIX, preste bem atenção nisso, na segunda metade do século XIX, quando a Revolução Industrial já singrava praticamente toda a Europa e fora dela, Estados Unidos e Japão, é onde o capitalismo selvagem realizava concorrências desleais entre os produtores de manufaturados, onde países tentavam usurpar o mercado consumidor do seu país concorrente, aonde o comércio internacional se acentua, o que os liberalistas passam a pedir para o Estado muda completamente. Ou seja, muda não, acresce. Eles continuam pedindo que o Estado não interfira muito na economia, mas eles atribuem como funções do Estado. Primeiro, continua, justiça, segurança e atividades que não deem lucro imediato, tais como saneamento básico, transporte e urbanismo. Muito bem, isso continua igual. O que eles acrescentaram? Eles acrescentam que é função do Estado proteger o mercado consumidor interno. O que significa isso, gente? Significa que o Estado deve impedir, e esse impedir vocês devem entender como taxar, colocar impostos sobre os produtos estrangeiros, de tal forma que esses produtos se tornem mais caros que os produtos nacionais. Assim, o Estado está protegendo o mercado consumidor interno para o consumo dos produtos nacionais. Pessoal, qualquer coisa que eu explique que vocês não entendam, eu explico de novo. Tá ok? Não tem problema. Mas isso é bem fácil de entender. Os liberais continuaram pedindo para o Estado e atribuindo ao Estado as mesmas coisas que atribuíram no início do século XIX. Mas agora, como a Revolução Industrial está disseminada por todos os países da Europa, né? Então começa agora a concorrência externa, país contra país. Então, o primeiro pedido dos liberais agora para os governos é proteja o mercado interno. E quando se ouve esse proteja o mercado interno, significa o quê? Significa sobretaxar com impostos e tributos os produtos estrangeiros para que se tornem menos atrativos que os produtos nacionais. Esse é o sentido de proteger o mercado interno. O problema é que se tu proteger o mercado interno dessa forma, o outro país vai fazer o mesmo, e o outro vai fazer o mesmo, e o outro vai fazer o mesmo. Então, esse protecionismo em larga escala, ele traz uma coisa muito perigosa, que é a não colaboração econômica entre os países, e isso acaba se convertendo num processo de guerra, de insatisfação de um país com o outro. Né? Hoje existe uma Câmara de Comércio Internacional que impede que isso ocorra.
ou pelo menos que minimiza. Mas naquela época não tinha. Então, o primeiro ponto que os liberalistas pediram foi proteja o mercado interno. Segundo ponto, eles queriam que o governo se responsabilizasse pela obtenção de matérias-primas baratas. Quanto mais matéria-prima barata tu tiver, mais barato é a tua produção e mais barato vai ser o teu produto no mercado, aumentando o teu poder competitivo. Então, pediram para o Estado proteger o mercado interno, pediram para o Estado matérias-primas baratas. Terceira coisa que eles pedem para o Estado, que o Estado aumente o mercado consumidor. Gente, pergunto para vocês. Tudo bem, o protecionismo o Estado faz. Mas para obter matérias-primas mais baratas e para aumentar o mercado consumidor, só através de campanhas expansionistas. Só através da conquista territorial militar. Ou seja, Inglaterra vai lá e toma parte do continente africano e asiático. Pronto. Aí ele vai conseguir matéria-prima mais barata, porque ele vai dominar esse território, vai se apossar das riquezas locais, e aí ele vai aumentar o mercado consumidor, porque eles obrigam essas populações dominadas a consumir os produtos da matriz. Então, essa é a relação entre o pensamento liberal e o neocolonialismo. Os pedidos realizados pela burguesia industrial na metade do século XIX, tais como matérias-primas baratas, aumentar o mercado consumidor, só podem ser realizadas pelos governos através de campanhas expansionistas. Sem isso, não tem como. Né? Então, essa pressão do setor produtivo burguês sobre os governos deu origem ao imperialismo e ao neocolonialismo. Ok? Então, de maneira sucinta, colocaríamos que os pedidos realizados na segunda metade do século XIX pela burguesia industrial, os pedidos realizados na segunda metade do século XIX pela burguesia industrial, tais como, 2 pontos, matérias-primas baratas e o aumento do mercado consumidor, tais como, 2 pontos, matérias-primas baratas e o aumento do mercado consumidor, vírgula, só podem ser realizados, vírgula, só podem ser realizados através de campanhas expansionistas. Só podem ser realizados através de campanhas expansionistas, dando origem desta forma ao neocolonialismo e ao imperialismo. Dando origem desta forma ao neocolonialismo e ao imperialismo. Dando origem desta forma ao neocolonialismo e ao imperialismo. Então, a pedido da Ádila aqui, eu vou repetir a número 6, bem rapidinho. Ok? Então, a número 6, ela pede uma relação entre o liberalismo e o neocolonialismo. E pede que se justifique isso. Essa relação existe porque na segunda metade do século XIX, os liberais atribuíram como funções do Estado obter matérias-primas baratas e aumentar o mercado consumidor. Só existe uma maneira de se obter matérias-primas baratas de imediato e de se aumentar o mercado consumidor de imediato. Essa maneira é através do expansionismo territorial, através do colonialismo, no caso, através do neocolonialismo, dominando militarmente outras regiões, outras nações, se apossando dos recursos naturais dessas nações
e assim aumentando e barateando a oferta de matéria-prima e dominando essas nações, aumentando o mercado consumidor, porque eles obrigavam as nações dominadas a consumir os produtos manufaturados da matriz. Tá ok? Então, essa é a relação. Esse pedido dos liberais na segunda metade do século XIX, olha, é a função dos governos conseguir matéria-prima barata e a função dos governos aumentar o mercado consumidor. O problema é que isso só se obtém de imediato, e é o que os liberais queriam de imediato, através do expansionismo territorial, através do colonialismo, no caso, neocolonialismo, né? Ou através do imperialismo, que é a mesma coisa, através da conquista militar, que daí tu se apossa dos recursos das nações dominadas, então barateia o fornecimento de matéria-prima, tu tira os recursos da nação dominada, a preço de banana e leva lá para a tua matriz. E aumenta o mercado consumidor, porque tu vai obrigar essa gente a consumir os teus produtos manufaturados. Tá ok? Deu para entender aí, gente? A número 6. Ok? Então vamos para o número 7. Vamos para o número 7. Número 7, na segunda metade do século XIX, eu já respondi isso sem querer aqui na 6, mas tudo bem. Na segunda metade do século XIX, as exigências dos liberais em relação às atribuições do Estado mudam. Justifique. Eu acabei de falar isso. Na segunda metade do século XIX, além daquelas atribuições que os liberais já tinham dado ao Estado, que atribuições? Não interferir na economia, outra era atribuição, ocupar-se de funções que não dessem lucro imediato, tais como segurança, saneamento básico, urbanismo, cuidar da justiça e da segurança. Eram essas as funções dadas ao Estado pelos liberais no início do século. Na segunda metade, eles exigem mais. Eles querem tudo isso mais. 1, a proteção do mercado consumidor interno. 2, que o Estado consiga matérias-primas baratas. 3, que o Estado consiga o aumento do mercado consumidor para os produtos manufaturados. Né? Nós acabamos de falar isso aí na número 6. Então, além daquelas exigências que já haviam, eles acrescentam essas 3. Né? Por que eles passam a pedir que o Estado assuma essas 3 novas funções? Que é conseguir matéria-prima barata, aumentar o mercado consumidor externo e proteger o mercado consumidor interno. Porque a Revolução Industrial é uma realidade em todo o continente europeu e até fora dele, e ocorre o aumento da competição internacional pela venda de manufaturados. Então, a resposta aí da pergunta número 7 seria: as exigências novas são: 1, proteger o mercado interno. 2, obter matérias-primas baratas. 3, aumentar o mercado consumidor. Essas seriam as 3 novas exigências acrescidas às que já haviam. Agora, por que eles pediram essas 3 coisas? Agora eu estou justificando, devido ao aumento da competição internacional entre nações industrializadas, devido ao aumento da concorrência ou competição internacional entre nações industrializadas. Tá? Devido ao aumento da competição internacional entre nações
industrializadas. Essa é a justificativa. Por isso que eles pediram estas 3 coisas. Tá ok? Muito bem. Pessoal, essa minha explicação, essas respostas, eu estou gravando e vou deixar lá na plataforma, como já falei, certo? Lá na plataforma, essa aula comigo respondendo esses questionamentos, eu vou deixar lá na plataforma e vocês podem acessá-la na opção aulas anteriores, tá ok? Lá tu põe a tua senha, a tua série, a disciplina e a data da aula que tu deseja. A data da aula é a data de hoje, 11/6/2021. Eu vou botar isso lá, para que vocês tenham também essas respostas e essas justificativas disponíveis. Tá ok? Além de todo o material que eu já deixei à disposição de vocês. Vamos continuar, então? Vamos para número 8. Número 8. Gente, isso aí eu acho que vocês conseguiram responder, né? O que é darwinismo social? Tem até em uma frase tu consegue explicar isso aí. O que é darwinismo social e qual a sua relação com o liberalismo? O que é darwinismo social e qual a sua relação com o liberalismo? Alguém poderia aí, alguma alma caridosa, me ajudar aí no chat, para alegrar esse professor? Quem é que sabe me dizer o que é darwinismo social? Consegue explicar em uma frase? Em uma frase, eu garanto isso. Agora, qual a sua relação com o liberalismo? Nem estou pedindo, eu só quero que vocês me deem aí o conceito de o que é darwinismo social. Tá ok? Bom, nós poderíamos, de uma maneira muito simplificada, dizer que darwinismo social é justificar a exploração do homem pelo homem. Então, o darwinismo social, ele justifica a exploração do homem pelo homem. Tá? De uma maneira bem simplificada, bem direta, o darwinismo social é isso, ele justifica a exploração do homem pelo homem. Agora, eu vou fazer umas ponderações. Da onde vem o darwinismo social? Vocês devem conhecer o darwinismo biológico, que é aquela teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, onde ele diz que na natureza existem os predadores e existem os predados. Por exemplo, o leão é o predador. E quem é o predado? Quem é a vítima dele? É, por exemplo, a gazela ou o veado. Né? Por que isso tem que ser assim? O leão, como predador, ele, no seu ato de predar a gazela, ele controla o aumento populacional dessa espécie. Então, ele é como um sensor. A caça dele, a gazela, se torna algo salutar, porque impede que a população de gazelas ou veados cresça tanto que se acabe, devido a essa grande população de gazelas, com o meio ambiente e com os núcleos de fornecimento de alimento a essa espécie. Então, o Charles Darwin tentou explicar isso através de uma rede muito sofisticada que existe na natureza, que é a teia alimentar. Então, existe o predado e o predador. E tanto o predado quanto o predador são importantes para manter a harmonia da natureza e para manter o meio ambiente e o biótipo desses... biótipo não.
e a biomatriz dessas criaturas. Ou seja, para não levar nenhuma das duas espécies à extinção. Se não tiver gazela, o leão vai ser extinto. Se tiver gazela demais, a natureza vai sair prejudicada e as fontes de alimento dessa espécie irão rarear com o tempo. Isso é a teoria do Charles Darwin. Só que daí, pegaram essa teoria do Darwin e levaram para a sociologia. E lá disseram que também existe na sociedade o predador e o predado. Quem é o predador? A burguesia. O detentor do capital. Ele é o predador. E quem é o predado? Quem é que vai ser explorado por ele? O trabalhador e, consequentemente, o trabalho. Por que que isso tem que ser assim? Porque, segundo os liberais, é a única maneira de se enriquecer as nações. Né? Então, observa, o darwinismo social é isso, é tu admitir a exploração do homem pelo homem. Tu admitir que o capital e o detentor do capital é o predador e o operário, detentor do trabalho, é a presa. E que o dono do capital deve explorar ao máximo o operário, porque só assim gerará riquezas e enriquecerá a nação. Isso é uma visão muito tosca, porque parte do princípio que a riqueza de uma nação está intimamente ligada e exclusivamente ligada ao capital e despreza o trabalho. Isso é um pensamento tosco. É como se tu quisesse descobrir por que o gafanhoto pula, né? Daí tu bate na mesa e o bicho pula. Daí tu diz, olha, ele pula porque ele ouve com as pernas. É um absurdo. É uma conclusão burra. É algo que não tem lógica, se tu for analisar. O trabalho e o capital são tão importantes igualmente, né? E devem buscar um meio termo entre a não exploração e também não deve ter o excesso de privilégios. Nenhuma nação que seja totalmente favorável ao capital, mas também uma nação que não seja totalmente favorável ao trabalho. A gente tem que buscar o meio termo aí para ter o desenvolvimento da nação. Bom, então, darwinismo social é admitir a exploração do homem pelo homem. Essa é a resposta. E qual a relação com o liberalismo? A relação do darwinismo social com o liberalismo é que o capitalismo predatório... Desculpa, gente, perdão, está chegando gente aqui. Só um minutinho, eu vou gritar já vou. Já vai! O capitalismo predatório, desempenhado pelos liberais, que não admitia leis trabalhistas ou sindicatos, para que ele frutificasse, o Estado deveria permitir a exploração do trabalhador pelo capital. Essa é a relação do liberalismo com o darwinismo social. O capitalismo predatório, que só visa o lucro desmedido através da redução de custos de produção, ele precisa que o Estado aceite a exploração máxima do trabalhador. Ou seja, que o trabalhador não tenha um salário mínimo, que pague o que o empregador quiser pagar, que ele não tenha direito a auxílio-doença, que não tenha direito à aposentadoria, que não tenha repouso remunerado, que não tenha direito ao vale-transporte, ou seja, explorar o trabalhador ao máximo, pagando o mínimo. Né? Desta forma, o capitalismo predatório, chamado capitalismo selvagem, que é danoso, ele consegue o lucro desejado, o lucro desmedido. Mas para que isso seja possível, o Estado tem que permitir a exploração máxima do trabalhador. Então, essa é a relação com o liberalismo. Né? O liberalismo diz, olha, o Estado não se intrometa nas relações entre empregador e empregado. Não se intrometa com esse negócio de sindicato e leis trabalhistas. Deixa que a gente resolve. Né? Ou seja, o Estado permitindo
a exploração do homem pelo homem. Tá bom? Vamos para número 9. Número 9. Vou dar uma aceleradinha, a gente só tem 4 minutos. Muitos historiadores afirmam que o liberalismo foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Justifique. Devido à concorrência entre nações pela venda de produtos manufaturados que geraram o neocolonialismo e o imperialismo. Então, observa, nós vimos lá em cima que na segunda metade do século XIX, as nações estavam pedindo aos governos minha filha, desculpe, é que eu vou falando aqui e às vezes eu não olho para o chat. A Raíssa respondeu ali. Raíssa, meu anjinho, depois põe a tua resposta aí daquela questão para eu dar uma olhadinha. Desculpe eu não ter te dado atenção naquele momento. Tá? Desculpa o professor. Coloque aí, por favor, a resposta para a gente dar uma olhadinha. Tá bom, meu anjo? Então, vamos voltar aqui para 9. É verdade que o liberalismo foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial? É verdade. Por quê? Exatamente pelas exigências que os liberais começaram a fazer para os governos. Que exigências? Primeiro, a exigência que os governos eram responsáveis na obtenção de matéria-prima barata. Segundo, que os governos eram responsáveis por aumentar o mercado consumidor dos produtos manufaturados, né? E terceiro, que os governos eram responsáveis por proteger o mercado consumidor interno. As duas primeiras, nós já vimos na pergunta anterior, obter matérias-primas baratas e aumentar o mercado consumidor, deram origem a uma coisa chamada neocolonialismo ou imperialismo. E o neocolonialismo e imperialismo são uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Porque esses países industrializados vão começar a lutar por essas colônias ou cobiçar as colônias um do outro. Certo? Então, seria esta justificativa. É verdade, sim. Por quê? Porque a partir da segunda metade do século XIX, os liberais atribuíram ao Estado as funções de obtenção de matéria-prima barata, de aumentar o mercado consumidor e de proteger o mercado consumidor interno. Tal fato dará origem ao liberalismo dará origem ao imperialismo e ao neocolonialismo, que são fatores declarados, causas declaradas da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Tá certo, Raíssa. Muito bom, minha filha. Muito bom essa tua explicação sobre o darwinismo social. Tá certinha. É a mesma coisa que eu falei com outras palavras. Muito bem. Muito bem, minha filha. Ótimo. Então, gente, voltando aqui para 9, nosso tempo tá... A gente tem um minutinho só. Esses 3 pedidos dos liberalistas em relação aos seus governos, né? Matéria-prima barata, aumento do mercado consumidor e proteção do mercado consumidor interno, darão origem ao neocolonialismo e imperialismo, que são agravantes e causadores da Primeira Guerra Mundial. Então, de certa forma, de maneira indireta, mas atuando diretamente, o liberalismo é um dos causadores da Primeira Guerra Mundial. Vamos para a 10ª, gente, que estourou nosso tempo. Qual a característica única da pirâmide social do capitalismo? Pessoal, a pirâmide social de qualquer nação sempre tem no topo uma figura humana, um rei, um imperador, sei lá, alguém, um humano. A pirâmide social do capitalismo imaginada pelos imperialistas, pelos liberalistas, perdão, tem no topo da pirâmide algo que não é humano. Tem no topo da pirâmide o capital, o dinheiro. Essa é a diferença. No topo da pirâmide do capitalismo, no topo da pirâmide social do capitalismo, defendida pelos liberalistas, não existe uma figura humana. Existe um dinheiro, ou seja, o dinheiro
é mais importante que o ser humano. Essa é a diferença da pirâmide social capitalista para a pirâmide social que nós conhecíamos na época dos imperadores, dos reis absolutistas, ou seja, tira a figura humana e põe o dinheiro lá no topo, porque ele é mais importante que qualquer ser humano. Ok? Pessoal, essas respostas e ponderações minhas estarão lá na nossa plataforma, fiquem tranquilos. Vocês poderão ouvi-las, se desejarem, claro, quantas vezes desejarem, quantas vezes quiserem, ou achar que é necessário. Outra coisa que eu friso a vocês, saliento, nesse material que eu entreguei a vocês hoje, estão todos os elementos que vocês necessitam estudar para fazer uma boa prova. Ok? Meus filhos, muito obrigado pela paciência de vocês em me escutar. Espero que eu tenha auxiliado vocês e desejo a todos vocês um bom dia e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e boas aulas. Muito obrigado. Ah.